Aplaude mais forte ao Senhor se você puder. Aplaude a Ele, igreja, forte na terra. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão contentes com o Senhor? Diga graças a Deus. Quantos acreditam que as escamas dos olhos já caíram? Diga aleluia. Então pega a tua Bíblia comigo, por gentileza. Oh glória. Pega a tua Bíblia comigo e vamos para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 9. A Bíblia diz que quem quiser ser grande no reino, tem que se tornar que nenhuma criança, porque a criança é o que há de maior no reino de Deus. Por isso que se o diabo tiver que atacar alguém na tua casa, ele vai atacar o que é maior no reino. E o que existe de maior no reino não é você, é seu filho. Então quando você trava uma batalha espiritual, o que virá alvo na tua casa é o teu filho. É o primeiro que o diabo vai atacar. Porque no reino de Deus, o que o diabo vê de maior é a criança. Então toda vez que você for travar a batalha espiritual, não esqueça de orar pelo teu filho, de jejuar pelo teu filho, porque ele será atacado diretamente por Satanás. Então antes de entrar em qualquer batalha espiritual, que você dê cobertura espiritual para a tua filha e o teu filho, porque a criança ela sente imediatamente os ataques do diabo. Então lembre-se sempre que o diabo sempre vai tentar atacar aquilo que o que há de maior no reino de Deus, que é as crianças. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, recebam as crianças na igreja como se vocês estivessem recebendo Jesus. Se Jesus entrasse por aquelas portas ali, o que a gente faria com ele? Deixaríamos ele trancado em um quartinho embolorado, pintando desenho, que nem algumas igrejas faz? Junta as crianças lá no fundo e fica distraindo, é assim que a gente faria. Quem não tratar as crianças como se fossem tratar, é melhor colocar uma pedra no pescoço e se jogar no mar. Então a igreja ela está confusa em relação à forma de tratar as crianças. A criança ela é um membro. Diga comigo, criança é membro. É. Eu não me conformo. O irmão cumprimenta você, o irmão cumprimenta a sua esposa e o teu filho ele não cumprimenta. A criança também é um membro da Nascer para Deus. Deu para o Senhor para a mãe, deu para o Senhor para o pai, se abaixa e dá para o Senhor para a criança. Ela tem que entender que ela é importante e ela faz parte do corpo. A criança ela não pode se sentir um estorvo na igreja. Ela tem que entender que ela é importante na igreja. Parabéns pelo trabalho que tem com crianças aqui. Que Deus continue aumentando ainda mais essa esfera do ministério infantil, a qual o Senhor estará certamente prosperando. Evangelho de João, capítulo de número 9. Quem encontrou, diga amém. Hoje nós iremos ler 3 versículos. O 1 e o 2 e o 3. 1, 2 e o 3, que diz assim. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Foi ele ou seus pais? Para que ele nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou e nem os seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de... Podem se assentar. Diga assim comigo, eu creio na revelação
da palavra, em nome de Jesus. Eu quero agradecer e exaltar ao Senhor pela oportunidade que Deus nos dá de juntos podermos encerrar essa conferência profética de 2016. E quantos acham importante a gente fazer uma segunda conferência como essa? Diga amém. Então eu tenho certeza que eu vou ser convidado de novo. Já me ofereci de cara, né, irmão? Tem muitas coisas que ainda precisam ser faladas e muitas perguntas que eu não consegui responder ao longo desta conferência. Mas vendo que hoje em dia é difícil a gente ter isso na igreja, a maioria das conferências de batalha espiritual e de mundo espiritual, você tem que pagar um valor muito alto. Se você pesquisar na internet as igrejas que trabalham com conferências como essa, é bilhetado, você tem que pagar na porta. Ou você paga pela internet para poder entrar no dia com o recibo. É difícil uma igreja que faz uma conferência como essa e deixa todo mundo entrar de graça. Pode procurar saber. E para participar de uma conferência sobre mundo espiritual, é caro, porque quem dá, às vezes cobra muito caro, e a igreja tem que bilhetar para pagar o camarada que vai dar o seminário. E eu louvo e exalto ao Senhor pela visão extraordinária que Deus deu para o pastor Ney, que é a visão bíblica: de graça recebeste, de graça dai. Então hoje, você está tendo a oportunidade de adquirir uma palavra de alto nível de conhecimento. Diga assim comigo: eu creio. Então nunca perca a oportunidade de parabenizar o teu pastor por ter oferecido isso para você, a fim de que você entenda que existe mais em você do que você imagina e você precisa ser ativado. O reino de Deus está à nossa disposição, sim ou não? Sim ou não? Sim. E onde está o reino? Quantos querem entrar no reino espiritual? Diga amém. Onde está esse reino? Os discípulos perguntaram para o Senhor: onde está esse reino? Está lá? Está ali? Aqui? O Senhor disse assim: ó, esse reino, esse mundo espiritual, ele está dentro de vocês. Diga comigo: o mundo espiritual está dentro de mim. Eu só preciso ser ativado. A Bíblia diz que o céu e a terra, congrega em Cristo. O céu e a terra congrega em... E quantos estão em Cristo aqui? Diga amém. Então, se você está em Cristo, você tem o céu e a terra dentro de você. Então você tem a oportunidade de se mover, tanto nas coisas terrenas como nas coisas celestiais. E por que eu não consigo ter essa visão sobre as coisas celestiais? Porque você ainda não foi ativado. Mas muita gente foi ativada nessa conferência. Muita gente foi despertado nessa conferência. E tem pessoas já tendo experiências extraordinárias com Deus desde sábado. Diga comigo: eu quero mais, Senhor. Sábado nós falamos sobre registros na alma, que acontece desde que há a fecundação do espermatozoide do nosso pai com o óvulo da nossa mãe. Falamos sobre marcas e fissuras da alma. Falamos que o ser humano é 95% inconsciente e 5% consciente, a fim de que ele possa se entender como alguém no reino pelo seu estado noológico. Falamos sobre psiquicomemória e falamos sobre memória celular, que chega a correr por gerações se você não for tratado. Falamos sobre a importância de você perdoar o pai, porque quem não perdoa o pai, repete o pai. Falamos sobre transferências que acontecem no casamento, da mulher começar a se comportar como a mãe se comportava, e ela descarregar no marido aquilo que ela via a mãe descarregando no pai. Falamos sobre cura na alma. Aí depois nós tivemos a oportunidade na segunda-feira de falarmos sobre demônios territoriais. Falamos sobre demônios territoriais, como eles agem, da maneira que eles trabalham e como lidar com alguns lugares onde nós sabemos que são territórios demoníacos. E falei sobre os irmãos, sobre a importância de você não ir em determinados lugares, para que você não possa sofrer retaliações, fragmentos, estilhaços, dardos, setas e torpedos que giram no mundo espiritual. Só que eu não disse sobre os corredores de morte que existem por detrás e por debaixo de um hospital. Isso a gente deixa para a próxima vez. E não cheguei a falar também sobre demônios residenciais, quando você aluga uma casa e você percebe que ali
Manaia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Falamos também da outra vez, sobre demônios residenciais. Aí na terça-feira de manhã, falamos sobre o espírito. Falamos sobre os 10 espíritos. Quem estava aqui, diga amém. Nos 10 espíritos nós vimos as possibilidades que a gente tem de entrar no mundo espiritual e conseguir se mover nas duas dimensões através da Santa Ceia, que nada mais é do que aquela pregação que Jesus fez para a multidão, dizendo que tinha que comer a carne e tinha que beber do sangue. Todo mundo ficou escandalizado, achando que tinha cunho de magia negra e voodoo, e se escandalizaram. E Jesus disse: pode ir embora, a palavra é essa. E ninguém compreendeu, porque as coisas espirituais só são discernidas por quem é. Porque o carnal ouve uma palavra como essa e acha que é loucura, mas o espiritual sabe que é poder de Deus, sabe que é poder de Deus. Diga comigo, eu creio. Ontem nós falamos sobre ponto de contato, e vocês viram quanta coisa tem lá no fundo? Não dá para trazer para o altar, enche uma sala de tanta coisa. E eu passei quase hoje o dia inteiro respondendo o povo na rede social. Isso porque eu pedi para vocês pegar leve cobreiro aqui, né? Mas mandaram foto, e isso eu jogo, e isso tal, e o que é isso? Tem pessoas que viveram experiências demoníacas durante a madrugada enquanto foi limpando a casa. Começou a queimar a televisão, as luzes começaram a se acender. Tem pessoas que viu o demônio correndo no corredor da casa a hora que começou a limpeza, porque para fazer o fechamento da casa precisa fazer a limpeza da casa. E eu expliquei sobre as formas que o diabo tem de manter-se no seu lar através dos pontos de contato. Algumas pessoas sentiram o reflexo espiritual na tatuagem e mandaram fotos de tatuagem para mim. Deixa eu só falar uma coisa que eu não falei ontem, e eu acho importante. Quando eu disse para as mulheres tomar cuidado onde você tem cortado o seu... E o que o cabeleireiro sinistro que tem cuidado de você faz tempo, o que ele faz com o resto seu de cabelo? Porque você sabe que dá para ter o DNA inteiro de uma pessoa apenas pelo fio de... Sabe o que você precisa entender? Que em um trabalho de libertação, manifestou um demônio no corpo de um garoto. E o garoto é manifestado, cheio de demônio, a tatuagem que ele tinha no braço, de repente, inchou, e onde foi cutucado a agulha, começou a sair sangue, manchou a camiseta dele, e na mesma hora a equipe de intercessão encheu a mão de óleo, tacou na tatuagem e começou a repreender. Imediatamente, essa parte aqui do jovem desinchou, e o sangue cessou. E conversando depois com o jovem, ele disse, perguntando, onde você fez essa tatuagem? Quem fez essa tatuagem em você? Ele falou, olha, o cara que fez essa tatuagem para mim, só tem uma coisa que ele faz que eu acho estranho. Aí perguntaram para ele, o que ele faz? No final do dia, ele cata todos os algodão de sangue que ele enxuga a tatuagem, e ele leva e enterra no cemitério, porque ele aprendeu isso para aumentar a clientela. Sabe o que você precisa entender? Que tudo tem uma origem, tudo tem uma... Nada é do nada. O que me mandaram essa madrugada de pulseira, gargantilha, tornozeleira, o que eu faço com isso? Eu não trabalho dessa maneira, dizendo joga. Sabe por quê? Quem sou eu para dizer joga? Eu não sei onde você conseguiu aquilo. Eu não sei onde você comprou aquilo. Eu não sei quem deu aquilo para você. Então é o Espírito Santo que tem que falar por você e não eu. Então eu perguntei para algumas pessoas, quem te deu? Onde você comprou? Qual é a origem disso? Quem confeccionou? É legal, eu vou amarrar no braço. É legal, eu vou amarrar no tornozelo. Não, de onde é isso? Quem confeccionou? Como é a vida da pessoa que confeccionou isso? Eu não amarro qualquer coisa no meu pulso. E eu expliquei para vocês, é bom andar sempre na bolsa com um vidro de óleo. Qualquer coisa você já unge, repreende, cancela, neutraliza, porque também não dá para ficar pensando em tudo de onde vem. Então consagre ao Senhor, consagre ao Senhor. Agora, se não tem necessidade, não amarre em você. Olha para quem está perto de você e diga assim, não ignore as formas que o diabo tem de trabalhar. Um rapaz disse assim, e agora? Eu tenho uma gueixa tatuada na coxa. E eu expliquei ontem sobre os demônios que agem numa gueixa.
A geisha, ela é uma prostituta japonesa treinada desde criança para ter habilidade com todos os demônios relacionados à imoralidade sexual, e os demônios que ocupam o corpo de uma geisha é tão forte que ela consegue derrubar um homem com o olhar. Ela é treinada na arte da prostituição. Falei sobre várias coisas de cunho espiritual e que acendeu muitas luzes na vida de muita gente que aqui está. Diga assim comigo: eu preciso limpar a minha vida. Só estou tirando as dúvidas de algumas pessoas que mandaram perguntas e tudo. Agora, explodiu de pergunta em relação ao ministério de nazireado. Louis Angley, todo mundo perguntou quem que é o camarada que recebeu essa direção da parte de Deus para falar sobre o ministério. O nome dele é Louis Angley. E aqueles que estão interessados em ter conhecimento sobre o ministério de nazireado, encomende um livro que já existe no Brasil por nome de O DNA de um Nazireu. Nazireu vem de duas raízes hebraicas, Nazar, porque você pode encontrar em algumas Bíblias Nazireu, e você pode encontrar em algumas Bíblias Nazareu. O que significa? Duas raízes hebraicas, Nazir, que significa consagrado e separado totalmente para refletir a glória de Deus. Removido de um padrão comum para alcançar um padrão divino. Tudo isso significa Nazir. Nazar significa elevado entre todos para conquistar um poder sobre a nação que mora. Então, um nazireu, ele tem uma autoridade no mundo espiritual mais do que quem está no ministério de libertação e mais do que quem está no ministério de intercessão. Porque o nazireu, ele não tem tempos de consagração. Ele consagra até a vinda do Senhor, até a morte. Diga comigo, a consagração de um nazireu é pela vida inteira. Então ele não quebra, não é aquele propósito que você faz de 7 dias, não é aquele propósito que você faz de 21 dias, não. Ele começa um propósito com Deus e ele vai até a morte. E eu expliquei sobre alguns nazireus que eu conheço que não come doce e nunca vai comer. Eu conheço alguns garotos em votos de nazireu que não bebe nada a não ser água e não vai beber até Jesus voltar. Eu conheço garotos de 17, 18 anos que o cabelo já está aqui, porque o comprimento do cabelo do nazireu deixa bem claro há quanto tempo dura a consagração dele. Então, nas batalhas que Israel travava, os nazireus iam na frente, e para intimidar o adversário, eles soltavam o cabelo e mostrava até onde ia o comprimento do cabelo, deixando bem claro: estamos consagrando a nossa vida a Deus há muito tempo. Então, quando um nazireu cortava o cabelo, ele dizia: quebrei meu voto. Quando um nazireu cortava o cabelo, ele deixava claro: quebrei o meu. Como Sansão nunca ia quebrar o voto dele com Deus, Dalila Hair cortou. Porque a Bíblia diz assim, ó: Deus fará uma coisa nova na terra. Ele vai levantar uma mulher para cuidar de um homem. Então Deus deu uma capacidade para a mulher, tanto de edificar a casa, como de... A mulher tem esse poder nas mãos. Ela consegue colocar o homem lá em cima, e ela também consegue colocar o homem lá embaixo. E uma mulher rejeitada é um demônio que não existe no inferno. Então a Bíblia diz assim, ó: foge da mulher. Porque a mulher, quando ela quer, ela consegue ser o capeta em pessoa. Mas o meu Deus, eu já fico com o meu Deus que disse assim: não é bom que o homem fique... Darei para ele uma adjuntora, uma auxiliadora, uma companheira, e ela será submissa. O que significa submissa? A mulher está por baixo. Mas quando eu digo que a mulher está por baixo, eu não digo no aspecto inferior. Eu estou dizendo que ela é alicerce, ela é raiz. Ela é a que segura tudo aquilo que você, garanhão, chama de vitória. Se Deus tirou ela, você está na roça. Sabe por quê? Porque a mulher que é a que sustenta, é a percursora de tudo aquilo que você está construindo. É isso que nós precisamos entender, que a mulher tem tanto a capacidade de honrar, como também de envergonhar o ministério de um homem. Por isso que eu aconselho os nazireus serem solteiros. Mas eu sou casado e eu sinto essa chamada. Então senta com a tua esposa,
e conversa com ela. Porque a Bíblia diz que o teu corpo é dela. E a Bíblia diz que o corpo dela é teu. Então o nazireu é aquele que consagra totalmente o seu corpo a Deus. Agora, como você pode entregar totalmente o teu corpo a Deus, se não é mais teu? É da Jerusa. Aí ela vai querer um nheco, moco, no voco, no vulco com você. Aí você diz assim, não, mas hoje eu estou em jejum. E a Bíblia diz que quando você estiver em oração, não pode ter relação íntima. Mas como você começa uma consagração, sem falar para ela, se ela quer rodar no chapéu mexicano. E a Bíblia diz que se você não carimbar a mão dela no Hop Hari, a sua oração não sobe. A Bíblia diz que o homem que não mantém relação, o homem, rasgando no popular, o homem que não comparece, a oração dele não sobe. Vamos fazer esse negócio subir. Vamos fazer a oração subir. Essa oração precisa subir essa madrugada, varão. Sabe o que você precisa entender? Que já que você é casado, aqui ó, já que você é casado, sente essa chamada pelo nazireado, senta com a tua esposa e entra em acordo com ela. Eu sinto uma chamada de nazireu, eu quero consagrar a minha vida e eu gostaria de me entender com você. Eu gostaria de consagrar tal. Você está de acordo? Se ela falar não, aborte o seu ministério de nazireu. Agora, se ela concordar, seja ativado em nome de Jesus. Quantos estão entendendo? Diga amém. E o que é ser nazireu? É ter o poder pela sua nação. Só um nazireu consegue ter autoridade sobre a nação que ele mora. Por quê? Porque o nazireu, ele luta contra a cultura do seu país. O nazireu, ele é aquele que recusa os prazeres da nação dele, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dele. O nazireu, ele é reconhecido como pivotante. O que é um pivotante? É aquela peça na porta que decide para que lado a porta vai abrir. No mundo espiritual, o nazireu, ele é o pivotante. Se tiver nazireu aqui, são eles que decidem de que lado a porta no mundo espiritual vai se abrir hoje. Isso é muito sério. Já vi testemunhos maravilhosos de nazireus que viveram grandes, nazireus que hoje o rosto brilha. Tem rosto de nazireu na Carolina do Norte que brilha. Vai ter um próximo seminário de nazireado no Brasil. E fique ligado, existe um grande movimento dos nazireus que está em inglês, decal, que significa a chamada. Depois você procura na internet. E todos aqueles que querem saber mais, eu te peço, deixa o Senhor te ativar em nome de Jesus. E mulher? Muita pergunta hoje para mim. E mulher? A Bíblia não diz que havia as nazireias. Mas a Bíblia diz que nos últimos tempos as pedras clamariam. E a Bíblia nos conta que naquela época quem era chamada de pedra eram as mulheres, porque elas eram proibidas de fazer qualquer coisa no mundo espiritual, porque o homem era a glória de Deus e a mulher era a glória do homem. Resumindo, Deus fez o homem porque ele quis, mas só fez a mulher porque o homem ia precisar. Mas a Bíblia relata que o homem se envergonhou das coisas do Senhor, e aí Deus pegou todo o reino e entregou para as mulheres. Tanto é que depois de 400 anos, a primeira pessoa a ser usada por Deus se chama Isabel, a qual o Senhor toma a boca dela e ela profetiza. Nós contemplamos Evódia e Sintique cuidando das igrejas de Colossenses e Tessalonicenses. Nós observamos um grande número de mulheres ajudando no ministério de Jesus. E as que procuraram, as irmãs que procuraram, procure com mais cuidado na internet, porque existe um blog só de moças que entregaram a vida delas para o Senhor. E elas
Vira e mexe, algumas encerram o propósito que elas têm e elas rapam a cabeça. Na primeira página do blog, você vai ver uma moça com a cabeça raspada e um desenho que louva o nome do Senhor aqui, em Swarovski. É um ministério lindo que tem de moças no Brasil em relação ao nazireado. Também é uma galera, é uma garotada, é uma meninada doida sem parafuso na cabeça, que fazem grandes atos proféticos pela cidade, a fim de que o reino se manifeste no nosso meio. Diga comigo, eu creio. Existem dois tipos de nazireu: aquele para a vida inteira e aquele por um tempo determinado. E você vai ver no livro de Atos que Paulo juntou uma equipe de 5 jovens na igreja e fizeram um propósito de nazireado. O propósito durou 73 dias e depois de 73 dias eles rasparam a cabeça. Escute, o propósito por tempo indeterminado funciona assim: você junta uma garotada de 5, 6, 7 e durante 73 dias ninguém toca no cabelo. Nada de gel, nada de chapinha, nada de luzes, nada de nada. Cabelo bucha com força até o 10. Sem tocar no cabelo. Depois de 73 dias, vocês se unem e raspa na navalha. Como Paulo fez em Atos. E o que eu faço com o cabelo? Dá para o sacerdote ou para a equipe de intercessão queimar no monte diante do Senhor. Não enterra e não joga no lixo. Queima no monte. Só que eu aconselho todos os nazireus do Brasil: vigia para quem vocês vão dar a cabeça para raspar. Não pode ser para o cabeleireiro da esquina. Tem que ser uma pessoa que entenda o que significa o que você está fazendo. Creio que esclareci o nazireado, pois no seminário de nazireado, que eu creio que vão me chamar para dar, só indireta hoje. Aí a gente volta a conversar com os garotos e com as garotas. Diga assim comigo: Senhor, eu creio nisso. Então essas foram as perguntas que vieram muito forte de ontem para hoje. Só que hoje eu separei para falar sobre demônios familiares e para falar sobre herança espiritual. Diga comigo: demônios familiares e herança espiritual. A Bíblia relata no livro do profeta Isaías que eu e você devemos repreender os espíritos, os demônios familiares. A Bíblia diz e nos relata que uma macumbeira estava invocando os espíritos e de repente apareceu Samuel. E o profeta Samuel, que já tinha morrido, começou a conversar com Saul. E aí que o povo do espiritismo começa a acreditar em reencarnação. Mas a Bíblia é muito clara para dizer que aquele espírito que veio como Samuel, aquele espírito que veio como, era um demônio familiar. E o Conselho Espírita do Brasil pega como base a reencarnação, não somente o profeta João Batista, que diz que veio no espírito de Elias, mas a Associação Espírita do Brasil pega o Evangelho de João 9. Quando os discípulos perguntam: quem pecou? Foi ele ou foi os pais? Quem pecou? Foi eles ou foi os? Sabe o que a Associação Espírita fala dessa palavra? É que se tratava de uma reencarnação passada. E nós que temos a luz expandida na nossa vida espiritual, sabemos que não se trata de uma reencarnação passada. Sabemos que esta palavra se trata de pecado que os pais vêm cometendo, que os avós vinham cometendo. Diga assim comigo: acompanha por 4 gerações o castigo do Senhor pela vergonha dos pais. A Bíblia relata no livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 5, que todos os pecados contra Deus, todos os pecados contra Deus, manda castigo na sua geração e em mais 4 que vem pela frente. Aí eu já ouvi pastores dizendo: não, isso aí é bobagem, maldição hereditária não existe, Jesus quebrou tudo na cruz. E o que você acha, pastor? Quebrou tudo na cruz? Quebrou, para quem aceitou a cruz. E para quem não aceitou?
Você nem aceitou a cruz, está dizendo que não está sofrendo por coisas que os teus familiares fizeram? Se eu falei sobre memória psíquica, se eu falei sobre memória celular, que acompanha 4 gerações, imagina o mundo espiritual. Cientificamente, a memória psíquica existe. Cientificamente, a memória celular existe. E no mundo espiritual também existe um legado, que pai passa para filhos, os filhos passam para os filhos dos filhos. E eu e você só conseguimos quebrar na presença do Senhor. Diga assim comigo: eu preciso de conhecimento para ser livre. E você começa a observar isso desde Gênesis. Mas você só vai ver a palavra herança no capítulo 15. Quando o Senhor faz uma promessa de herança para Abraão. Quando o Senhor faz uma promessa de herança para... E você vai ver a palavra herança no Novo Testamento, no livro de Hebreus, quando Paulo fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros, que eu e você possuímos uma herança no mundo espiritual dada por Deus. Sabe o que eu começo a observar? Que a herança no Velho Testamento é material. Eu te darei uma terra a qual emana. Só que a herança no Novo Testamento já é espiritual. Qual era o entendimento do povo de Deus no Velho Testamento? Que herança era terras, era junta de bois, era juntas de jumenta, era ovelhas, era ouro. No Velho Testamento, o povo de Deus recebia a herança como bens materiais. Como bens, não escutei, como bens. Quanto mais bens materiais você tinha, mais Deus era na tua vida. Então você sentia uma necessidade de deixar uma herança para o teu filho, para deixar bem claro para a próxima geração que Deus era na vida do teu filho. Então tinha aquele negócio de dote, tinha tudo esse negócio. Por quê? Porque a intenção era mostrar que Deus era na vida. A intenção era de mostrar que Deus era na... E você só conseguia mostrar que Deus era na tua vida pelas suas posses, pelas suas... Eles acreditavam que as posses era o mundo espiritual se materializando. Deus tem uma bênção para você, então essa bênção de Deus, ela vai ser transferida em bens materiais. Essa era a fé do povo do velho, que as bênçãos espirituais se transformavam em, bens materiais. Quando Jesus veio, ele quebrou tudo isso. E os apóstolos tinham o mesmo entendimento, o mesmo entendimento de Abraão. Só que agora eles transferiram o plano material para o plano espiritual. Então você começa a observar no Novo Testamento que ter herança com Deus é receber palavras, legados, liberações no Espírito. No Espírito. No Espírito. Tanto é que foi pregado ontem. Se você quer seguir Jesus, se desfaça de tudo que você tem material. Porque o Filho do Homem não tem onde inclinar a cabeça. Então Jesus veio para apresentar um novo plano. E essa foi a raiva dos judeus. Sabe por quê? Porque ele nasceu de uma virgem e de um carpinteiro. Nasceu em um estábulo em Belém. E ele não tinha onde inclinar a cabeça. Os judeus esperavam um filho de Deus montado no ouro e na prata. E ele veio simples e humilde. Porque Jesus queria deixar bem claro: a herança que eu estou trazendo não é mais material. A herança que eu estou trazendo não é mais, ela é. Então nunca venha para a igreja para adquirir bens materiais. Nunca venha para a igreja porque você quer um carro novo, porque você quer uma casa nova. Venha para a igreja porque você quer ser cheio do Espírito Santo, porque você quer abrir a tua boca e ver a salvação acontecendo na tua casa. Você quer levantar a mão e ver o morto ressuscitar, o mudo falar, o cego enxergar, o surdo ouvir. Satanás não acreditava nesse Novo Testamento. Satanás começou a achar uma palhaçada esse negócio de herança espiritual. Como assim herança espiritual? Está todo mundo querendo ganhar o teu, está todo mundo querendo se estabilizar na vida, e ele vem com essa balela de que não precisa de nada para viver. Ele está em jejum. Uma hora ele vai sentir fome.
E comer comida é uma necessidade do espírito, da alma ou do corpo? Uma necessidade do espírito, da alma ou do corpo? A alma não precisa de arroz e feijão. O espírito não precisa de arroz e feijão, mas a carne precisa. Aí minha avó já dizia: André, saco vazio. O ser humano precisa comer 7 tipos de verduras e legumes por dia. 3 litros de água por dia, para o negócio funcionar do jeito que tem que funcionar. Sabe o que eu quero declarar para você? Que Jesus já estava 40 dias em jejum. E a hora que ele sentiu, era uma fraqueza o quê? Do espírito? Era uma fraqueza na alma? Era uma fraqueza onde? Na carne. Então a hora que ele sentiu fome e mostrou uma fraqueza na... Quem aparece? O diabo. O diabo só vai aparecer na tua vida quando ele ver uma fraqueza na sua carne. É o que o Senhor disse para Pedro: o teu espírito é forte, fraco é a tua carne. Uma hora a tua carne vai demonstrar fraqueza. E quem vai aparecer? Sassá, o Lulu, o Zizi. E a hora que ele apareceu, ele vem assim, ó. Tá com fome? Com fome? O Filho de Deus com... Vamos resolver essa parada então? Chegou o titio aqui? Transforma essa pedra em de queijo. Jesus olhou para ele e disse assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de... A Bíblia diz que Elias comeu um pedaço de pão e bebeu uma caneca de água e caminhou 40 dias e 40. Parou para dormir? Parou para descansar? O ser humano precisa dormir pelo menos 8 horas por dia, sim ou não? Ele comeu um pedaço de pão, bebeu uma jarra de água e ele caminhou 40 dias e 40 noites sem cessar, sem? Por quê? Porque quando você acredita na herança espiritual, você consegue extravasar até na sua natureza física. Eu já vi pregadores e eu já vi intercessores fazendo coisas extraordinárias no corpo, porque acreditam em um alimento espiritual. Então eu digo para você, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de... Não se venda por uma compra no Carrefour e no Extra. Não sinta-se que Deus é na tua vida só porque você consegue comer no melhor restaurante de Guarulhos. Eu posso muito bem não comer um pedaço de e continuar acreditando que Deus é na minha vida. Se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, transforma essa pedra em... Era Jesus dizendo: eu não preciso transformar essa pedra em... para provar para você que eu sou Filho de Deus. Eu não preciso comer todo dia no McDonald's para mostrar para você que Deus é na minha vida. Eu não preciso ir para o final de semana naquele rodízio com você para deixar claro para você que Deus é na minha vida. Eu posso muito bem não ter comida na minha mesa e ainda me reconhecer filho de Deus. Sabe por quê? Porque as situações que me rodeiam, favoráveis ou desfavoráveis, não diz nada ao meu respeito. Se joga daqui. Aí Satanás ficou bravo. Se joga daqui. Porque está escrito que se você se jogar de qualquer penhasco, os anjos vão descer para te segurar. Agora imagine você tropeçando aqui na Avenida Bom Clima, e de repente chega anjo, desce, derruba os carros, arranca o poste, segura e vai levantando você assim, ó. Aí você já pede para sua amiga: filma. Ia ser legal, sim ou não? Mas Jesus quis isso? Não. Porque tem gente que se não tiver anjo no culto, ele sai bravo. Tem um anjo na porta, tem um anjo com a bandeja, tem um anjo com a... Irmão, pera. Pula que os anjos vão descer. Jesus disse: eu não preciso. Eu não preciso que anjos desçam e me segura para provar para você que eu sou filho de Deus. Eu continuo acreditando que eu sou filho de Deus mesmo sem anjo. Mesmo sem anjo. Agora tem irmão que se o anjo não descer, o anjo do movimento, o anjo do fogo, ele se acha o mosquito que rodeia o cocô do cavalo do bandido. Olha para quem está perto de você e diga assim: com anjo ou sem anjo, o seu testamento está validado. Está validado.
Então, faz o seguinte. Canta o hino da harpa para mim. Se você cantar o hino da harpa para mim, eu te dou toda essa terra e tudo que nela tem. Se o mundo jaz no maligno, eu te dou fama, eu te dou seguidores, eu te dou fã-clube, eu te dou uma galera doida que vai te seguir. Só canta um louvorzinho para mim da harpa, se o cabo dá não, já pode ser esse mesmo. Passa-te de mim, Satanás, porque está escrito, somente um deve ser adorado, somente um deve ser exaltado, e esse não inclui você. A Bíblia diz que quando ele terminou de se batizar, o céu se abriu e disse, esse é meu filho. Ele terminou de se batizar, o céu se abriu e disse, esse é o meu? Esse é o meu? E depois Satanás vem no deserto querendo colocar em xeque. Ai, se você é filho de Deus, você é uma pedra de pano, se você é filho de Deus, pula daqui. Se você é filho de Deus, me adora. Pera um pouco. Se Deus já disse que eu sou, eu não preciso provar mais nada para você. É uma herança espiritual. Eu sou filho.com.br, aceita que dói menos, querido. Eu não preciso andar com o melhor carro para ser filho. Eu não preciso comer no melhor restaurante para ser filho. Eu não preciso mostrar anjos do meu lado para você para dizer que eu sou filho. A minha herança é espiritual. Eu não tenho que mostrar nada para você. Eu não tenho que mostrar minha conta para você. Eu não tenho que mostrar o limite do meu cartão para você. Eu não preciso mostrar o número de estrelas no meu cheque para você. Eu sou filho e ponto final. E essa é a raiva do diabo, que quem é não precisa se fazer, já nasceu feito. A sua herança é espiritual. A Bíblia relata no livro de Colossenses capítulo 1, versículos de número 12. Anota aí, vocês estão aptos para entrar no reino de luz e tomarem posse dessa herança espiritual, que eu, Senhor, tenho para vocês. Diga, eu estou apto em Cristo para entrar no reino de luz e receber a minha herança espiritual. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo de número 1, versículo 11, que Deus deu para Jesus, eu e você como herança. Diga assim comigo, eu sou uma herança dada por Deus para Jesus. E herança deve ser preservada, sim ou não? E por que você não se preserva? Eu sou uma herança de Cristo. E a Bíblia diz que com Ele eu serei herdeiro e cordeiro, para reinar com Ele. Você precisa entender que herança no Velho Testamento eram posses. No Novo Testamento é espiritual. E essa transferência do plano material para o espiritual demorou muito para as pessoas assimilar. Demorou muito para as pessoas. E isso existe. A Bíblia diz que através da rebeldia de Adão, eu disse através da rebeldia de Eva, a rebeldia dos dois, um dos filhos foram alcançados por Satanás. Eles tinham dois, Caim e Abel. E o diabo pegou um dos filhos por causa da rebeldia dos dois. E qual filho pegou? Qual filho pegou? Porque se o diabo tiver que escolher um filho, ele sempre vai escolher o primogênito, para envergonhar a geração. Então o que um primogênito passa, o caçula não passa. E quem é primogênito aqui, com certeza, sofreu diretamente algo relacionado a pai e mãe. Ele catou o primogênito, encheu o coração do primogênito de inveja, de raiva e de ódio, a ponto de ele matar o seu próprio, e depois que ele matou o seu próprio irmão, a Bíblia diz que Deus liberou uma maldição contra ele. Deus liberou uma. E a Bíblia diz que a descendência de Caim foi um pior que o outro, um pior que o. Então não tinha como dessa semente Deus começar de novo. Não tinha como dessa semente Deus começar. Então Adão e Eva teve que ter o terceiro filho. O terceiro filho se chamou Sete. E de Sete veio Enos. E de Enos
veio Noé. E de Noé, Deus começou tudo de novo. A geração de Caim morreu. E todas as outras 3 gerações morreu. Deus começou tudo de novo através de uma nova semente. Sabe por quê? Porque uma semente maldita traz uma geração maldita. Uma semente maldita traz uma geração. Agora Deus começou tudo de novo. Eu disse que Deus começou tudo. Aí Noé teve quantos filhos? Quantos filhos? 3. Só que a Bíblia diz que depois que eles saíram da arca, Noé ficou tão feliz que plantou um pé de cachaça e bebeu até. Ele bebeu tanta cachaça que decidiu fazer um striptease, que você acha que sentiu um calor, fez um striptease. E a hora que o filho dele, Cão, viu ele nu, começou a zombar do pai e trouxe todo mundo para rir do pai. O pai levantou a mão e amaldiçoou ele. Aí você puxa a descendência desse garoto, só bagaceira. Porque quando um pai libera uma palavra de maldição sobre um dos seus, vira uma herança espiritual. Diga comigo, quem determina uma herança espiritual é os pais. Quem determina uma herança espiritual não é eu e você, são os nossos pais. E como essa herança, ela é determinada? Através do, como eu poderia dizer, do testamenteiro. Diga comigo, eu terei o testamento através do testamenteiro. E a pergunta é, quem é o seu testamenteiro? Quem são os seus pais? Eu pergunto. A Bíblia relata que quando Daniel chegou na Babilônia, aos 14 anos, ofereceram tantas coisas gostosas para ele comer, e ele disse, eu não quero comer nada disso, porque tudo isso é consagrado a demônio. O que você vai comer? Eu vou ficar com o jiló, ficar com o quiabo, vou ficar aí com uma, o que mais? Uma couve, uma rúcula, mas tem danoninho, tem traquinas, tem chambinho, tem Yakult, não quero. Mas você está a 2.000 quilômetros longe dos seus pais. Mas os meus pais serviam a... Os meus pais serviam a... Ele disse, o meu pai ou a minha mãe? Então, significava que os dois, né? Se você quer ter uma herança espiritual sadia, seria muito bom você dizer para mim que o teu pai e a tua mãe sempre serviu a Deus. Quem aqui nasceu em berço cristão, levanta a mão. Minoria, baixa a mão. Quem aqui que levantou a mão, que nasceu em berço cristão, os pais dos seus pais também eram cristãos, levanta a mão. Diminuiu bem, mas baixa a mão. Agora, quem aqui que levantou a mão? Os pais dos seus pais eram cristãos, levanta a mão. Agora já está até difícil ver aqui. Sabe por quê? Porque seria muito bom se você fosse a 4ª geração na tua família de cristãos. Seria ótimo se você dissesse, não, eu sou a 4ª geração de cristão. A minha mãe, ela era cristã, a minha avó, ela era cristã, e a minha bisavó era mulher de Deus. Ninguém fez xixi em 2 pinicos. Todo mundo cristão. Agora, quem aqui está rompendo tudo no peito, no braço, agora, sozinho, levanta a mão. Amém, pode abaixar que você está... O pé não precisa, só a mão mesmo. Diga assim comigo, eu preciso renunciar à herança espiritual que os meus pais me deixaram. Agora, o que determina a herança espiritual de uma pessoa? O pai e a mãe. Diga comigo, o pai e a mãe determinam a herança espiritual. A Bíblia diz que dependendo dos frutos que você produz, fica claro quem você serve. Quem produz os frutos da carne, serve o diabo, diz em Gálatas. E quem produz os frutos do Espírito, serve a Deus. Quais são os seus frutos? Do Espírito ou da carne? Porque os frutos da carne está escrito em Gálatas 5, e depois você pode dar uma meditada. E aí você chega à conclusão, quem seus pais serviram.
Ai, mas meu pai não servia ao diabo não, servia a Deus. Ai, também não servia. Só, irmão, quem não dá lugar para Deus, dá lugar para o diabo. Só existem dois mundos espiritual: reino de Deus e império das trevas. Reino de Deus e império das... Não, mas meu pai só não ia para a igreja, mas ele até mente, não. A Bíblia diz uma ordem: congregai-vos. Quando o Senhor pediu para Moisés liberar o povo, o Senhor diz assim: ó, eu quero que você libere eles, porque eu quero culto, eu quero culto, eu quero culto. Não tem essa de ficar em casa, tem que vir cultuar. Eu sirvo a Deus em casa. Não tem essa, querido. Fala para Faraó soltar o meu povo, porque eu quero cultos, eu quero cultos. E Jesus nos traz uma ordem: congregai-vos. Congregai-vos. Você precisa congregar, você precisa ser discipulado, você precisa ser tratado, você precisa primiciar o altar, ser batizado, tomar a ceia. Você precisa passar por uma mudança através do poder do Espírito. Eu só tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. Ah, mas eu tenho fé. Mas a fé sem obras é morta, não presta para nada. Ah, mas eu faço tanta coisa boa, mas não vem para a igreja, tudo que você fez é ruim. Olha para quem está perto de você e diga assim: Deus quer mais de você. Então eu e você precisamos entender que herança espiritual, quem nos dá são os nossos pais, são os nossos. E agora nós vemos isso em João 9, quando os discípulos perguntam assim: quem que pecou? Porque isso é castigo de Deus. Isso é castigo de quem pecou. Foi ele ou foi os pais? Jesus poderia bem dizer: não, gente, isso não tem nada a ver. Esse negócio da pessoa pagar pelo pai não tem nada a ver. Ele poderia ter desmistificado isso, sim ou não? Ele desmistificou? Então isso significa que existe. Jesus podia no próximo versículo dizer assim: isso aí é uma cultura que não existe, não tem esse negócio de filho pagar pelo pai, mas ele não desmistificou. Então isso significa que um filho pode pagar pelo erro do pai. Ah, eu não aceito. Os inocentes pagam pelos culpados. Olha para quem está perto de você e diga assim: você sofre as consequências pelo teu pai e a tua mãe não ter se rendido ao Senhor. Ontem nós vimos o quanto de pessoas vieram aqui na frente, porque foram apresentadas no candomblé, na umbanda, na magia negra, da feitiçaria. E teve uma irmã que ontem fez uma fila lá na calçada para me atender. E teve uma irmã que disse assim: ó, eu fui apresentada na feitiçaria, eu não consegui sair do meu lugar para ir na frente. E eu queria que você me ajudasse a fechar esse portal. Uma outra irmã me chamou e ela disse assim: ó, e os meus filhos foram apresentados no candomblé, e eles não foram lá na frente porque eles estavam na escolinha. Os meus filhos participaram até de sacrifícios junto comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você: que herança espiritual você está deixando para o seu filho e para a sua filha? Sabe o que está escrito no livro de Números? Não procure uma pessoa com uma herança espiritual, com uma herança diferente da tua para se casar. Ou seja, cada tribo tinha uma herança, cada tribo tinha uma. E você não podia procurar um rapaz de uma outra tribo, porque a herança daquela tribo não era a mesma herança da tua tribo. E esse negócio de misturar herança, Deus nunca quis. Reino dividido não subsiste, e duas pessoas que não estão de acordo não andam juntas. Mas dentro da igreja não tem aquelas melhores coisas também. Não tem mesmo também. Não tem. Por isso que eu estou pedindo para você não procurar fora e nem dentro da igreja. Espera Deus trazer. Espera Deus trazer. Para de pegar a prova com a mão. Não, mas eu estou ganhando ele para Jesus, ele entende. Como eu devo reagir na hora de me relacionar? Em primeiro lugar, o garoto serve a Deus? A mãe e o pai dele servem? Eu acho que você tem que investigar essas coisas. Vem de uma família com estrutura moral, disciplina e fé? Porque toda pessoa que não vem de uma família com estrutura
moral, de fé e disciplinada, traz coisas ruins. Você foi na casa do teu namorado? Como que é lá? Tem disciplina naquela casa? Na família dele, o pai e a mãe dele tem moral? Tem fé naquela casa? É uma família estruturada? E a família do meu namorado é só Deus. Então chuta que é macumba, querida. Deus tem coisa melhor para você. Mas e essa paixão? Entrega no altar. É melhor sofrer agora do que sofrer a vida inteira. Mas eu sinto tanto desejo. Nenhum desejo é maior do que a tua força de vontade. Você precisa desejar o céu. Você precisa entender que o teu medo de ir para o inferno não pode ser maior do que a tua vontade de ir para o céu. Então, para a glória do nome do Senhor, abra a mão de tudo para ir para o céu. Se a tua mão te impede, corta ela. Se o teu olho te impede, arranca ele. O que significa isso? Que o evangelho é amputação. O evangelho não vem para alisar, vem para amputar. É para cortar algumas coisas na tua vida que está perturbando o teu relacionamento com Deus. Mas e eu que já casei? Boa sorte. Mas ninguém nunca tinha falado isso para mim. Sabe por quê? Porque o povo está errando por falta de conhecimento. Só que hoje Deus está avisando essa nova geração: para de buscar fora a sanção. Para de buscar fora, porque o que é de Deus não precisa forçar, vem escorregando. Deus vai trazer a moça certa, Deus vai trazer o rapaz certo, e o nome dele será glorificado na tua vida. Você não precisa pegar prova com a mão. Então procura saber, é uma família estruturada? A família tem fé? Tem moral? Tem disciplina? Não tem? Senta com ele e termina esse relacionamento o mais rápido que você puder. Aí como eu termino? Como que eu falo isso? Na cara. Na cara. Porque já vocês dois vai estar em fornicação. Porque para não perder ele, você vai querer se deitar com ele. Porque até agora ele não falou em casamento, né? Mas quer ficar encoxando e apertando. Vai encoxar e apertar o bozo. Ele quer experimentar. Vai experimentar o diabo. Ele tem que entender que você é uma moça consagrada a Deus. Mas às vezes eu penso em me deitar com ele mesmo, porque depois de casado, se eu não gostar. E desde quando Deus dá a bênção estragada para os servos dele? Desde quando Deus dá a bênção estragada? Diga assim comigo: não existe intimidade sem compromisso. Não tem como você ter intimidade com ela se você não assumir um compromisso com ela. Não tem como você ter intimidade com Deus sem ter compromisso com Ele. Para com isso. Primeiro um compromisso, depois intimidade. A Sunamita deixou isso bem claro para Salomão. Sabe a Sunamita, né? Aquela que era negra com força até o 10, tão preta que depois dela era o branco. A Bíblia diz que ela era tão preta que as cortinas de Quedar eram igual a ela. As cortinas de Quedar eram feitas com pele de cabra azul. Sabe aquele preto piano? Era a Sunamita. E ele, como tinha 300 princesas e mais de 1000 concubinas, a hora que ele viu a negona, ele pirou. Eu quero essa nega para mim. Para conquistar ela, ele sofreu. Porque quem lê o livro de Cantares de Salomão, sabe que o livro de Cantares de Salomão você tem que ler de trás para frente para você entender. Porque do início não dá para compreender. E aí ele foi elogiar ela, e ele olhou para ela e disse assim: nossa, os seus cabelos são lindos, parecem a seda. Ela falou: obrigado. Nossa, os seus olhos parecem que são duas pombas que a qualquer momento vai voar. Ela falou: obrigado. Os seus lábios parecem um fio de escarlate. Ela falou: Salomão, toda vergonhosa. Saulo, seu doido. Ele falou assim: os seus peitos, pouco? O que foi? Os seus peitos, peito nada.
Você não quer compromisso comigo? Pode subir. Os seus dentes. Parece os leites. Que negócio é esse? Não quer compromisso e quer descer do pescoço para baixo? Aliança na mão da nega. Ela deixou bem claro para ele: eu sou um jardim fechado, não é essas piriguetes que você pega por aí. Eu sou um jardim fechado. E eu quero dizer para você, nesse jardim, tem cada árvore, tem cada fruto, tem cada essência. Se tu entrar nesse jardim da nega, tu vai pirar o cabeção. Te garanto isso. Mas para entrar nesse jardim, compromisso. Ele voltou perturbado para cá, teve que casar com ela. A Bíblia diz que a hora que ele casou com ela, ele levou ela até o harém. A hora que ela chegou no harém, ela disse assim: pode ficar tranquilo que eu vou me dar bem aqui com as 1.300. Eu vou fazer amizade que vou adicionar ela. Ele falou: de jeito nenhum. Eu casei com você porque você é diferente delas. Você não vai ficar no harém, você vai morar comigo no palácio. Ela olha para a mulherada e diz assim: tchau, meninas. Tchau. Né? Sou diferenciada. Sou a diferentona. Se posiciona. Se posiciona. Entenda que o que Deus tem para você é o melhor. Para de procurar no Egito. Para de procurar nas terras dos filisteus. Para de correr atrás de Dalila. Deus tem uma Raquel para você. Deus tem uma Sara para você. Deus tem uma Rebeca para você. Deus tem uma Débora para você. Deus tem uma Evódia. Deus tem para você uma Esther. Deus tem uma moça que vai agregar, vai somar e vai acompanhar você no teu ministério e vai te ajudar a selar uma herança espiritual para os seus filhos. Sabe o que eu acho um absurdo? É que você ainda teve um filho com ele. E a criança já nasceu cheia de legado, porque não pôde escolher ter uma mãe e um pai cristão e temente a Deus. Aí você dá uma educação para a criança, o teu marido dá outra. Você ensina ela a dar glória a Deus e ele ensina funk para ela. Você ensina ela a dar aleluia e ele ensina palavrão para o seu filho. Você ensina a abraçar um amiguinho e ele ensina a chutar na escola. Aí a criança desenvolve a esquizofrenia. Sabe o que significa esquizofrenia? Uma alma dividida. Eu estava assistindo um documentário de um artista que teve uma vida perturbada e morreu nas drogas, porque ele disse que ele não suportou aos 13 anos ver o pai e a mãe se separar. E é comprovado psicologicamente que a dor que uma criança sente em ver os pais se separando é semelhante à da morte. E está havendo 200 mil divórcios no Brasil por ano. Por causa de pessoas como você, que não escolhe a dedo com quem se relacionar. E a minha preocupação nem é tanto com você, é com o teu filho que está sofrendo. Eu atendi um casal essa semana, e ela disse assim para mim: eu não aguento mais. Eu sirvo a Deus, e o meu marido não serve. E a maior tristeza é que meu marido ameaça sempre separar de mim. E dessa vez que ele arrumou todas as coisas, o meu filho acordou e viu. O meu filho não tem nem 4 aninhos. A hora que ele viu, ele segurou as malas do meu marido e disse assim: papai, pelo amor de Deus, eu vou ficar bonzinho. Eu prometo que eu vou ficar bonzinho. Eu prometo que eu vou ficar bonzinho. Que é isso? Culpa sua de pegar com a mão quem não é de Deus. Não é para você. Mas ela tem um corpinho firminho. Não é isso que determina a felicidade de um casal. Nós não andamos por vista. Não andamos pelo que vemos, andamos pelo que cremos. Sabe quantas profecias vêm para mim e para minha esposa? Que está na hora da gente ter filho, que está na hora de a gente ter filho. E sabe quantos portais nós estamos fechando da nossa família? Sabe quantas heranças espirituais o Espírito Santo nos faz lembrar e a gente renuncia no altar? Estamos casados há 10 anos, mais de 15 anos juntos, e nós estamos tampando brechas, quebrando vínculos, renunciando herança espiritual, porque o meu filho tem que vir para provocar um som de adoração pelo Brasil, que venha trazer salvação, graça. Lá a sal e a plaçoia.
Quem levantou a mão dizendo que o pai e a mãe é cristão, os avós eram cristãos, os bisavós são cristãos, não se orgulhe tanto. Davi era cristão, era um homem segundo o coração de, e o diabo pegou todos os filhos dele. Sabe por quê? Davi era uma bênção diante de, mas era um péssimo pai dentro de casa. Aqui você é o diácono, né? Aqui você é a pastorona. Na sua casa, hein, querida? Na sua casa, hein, meu irmão? Existe um congresso que tem em São Paulo, que é só para filho de pastores. Só entra nesse congresso quem é de 3 dias num sítio. Só entra quem é filho de pastor e só prega quem é filho de pastor. Porque só quem é filho de pastor sabe o peso sacerdotal que está sobre a cabeça dele. Eu sou filho de pastor. O meu avô era diácono e o meu outro avô era presbítero. E eu sei o peso sacerdotal. E sabe o que eu digo para você? Os conflitos que um filho de pastor passa, quem não é filho de pastor nunca vai passar. E nesse congresso é só filho de pastor que entra e é só filho de pastor que prega. O que você ouve nesse congresso, você fala, não, é mentira. Coisas que um garoto do mundo nunca passou, o filho de pastor passou. Sabe por quê? Porque existe uma imprudência muito grande da parte dos pastores. O pastor é uma benção, mas a filha dele não presta, e já passou o rodo em todos os meninos da igreja. O pastor é uma benção, mas o filho dele é perturbado. Sabe o que nós precisamos entender? Que o demônio catou todos os filhos de Davi, porque ele era uma bênção perante Deus, mas deixou uma herança espiritual zicada para os filhos dele. Não importa se você é de Deus, irmão. Qual é a herança espiritual que você está deixando para o seu filho? Toda criança muçulmana aos 12 anos sabe o Alcorão de cor. Seu filho tem 15 anos, quantos salmos ele sabe de cor? Você nunca leu um salmo para o teu filho antes de dormir? Você nunca fez um jejum de 12 horas junto com o teu filho? Você deveria orar pelo teu filho todo dia antes de você ir para o teu quarto. Qual foi a última vez que você fez um devocional na tua casa? Acordou no domingo de manhã, colocou todo mundo na sala, leu uma palavra, discutiu com os seus filhos. O que você acha dessa palavra? Qual foi a última vez que você fez um devocional dentro da tua casa? O teu filho está indo mal na escola. O teu filho se apaixonou por uma menina que não tem nada a ver com o ministério dele. Porque as suas atitudes não deixam ele ouvir o que você fala. Não me mande fazer o que eu não te vejo fazendo. Eu não posso te ouvir se eu não te vejo fazendo. Eu não posso te ouvir se eu não te vejo fazendo. O mundo não muda com palavras, muda com exemplos. Palavras pode arrastar 3 ou 6, exemplo arrasta a multidão. A Bíblia diz que Satanás vai ser derrotado por causa do testemunho dos cristãos que guardaram diante de Deus. Qual é a herança espiritual que você está deixando para o teu filho? A Bíblia diz que Salomão também desgraçou a família dele. E era um homem sábio. Olha para quem está perto de você e diga assim, antes de ter filho, mude os seus princípios e conceitos. Sabe por que você está sofrendo desse jeito? Porque você nasceu em um lar desestruturado. Na tua casa, cada um comia num horário, nunca ninguém sentou na mesa para comer, seu quarto sempre foi um lixo, você nunca nem arrumou a tua cama. Um lar desestruturado. Sua mãe gritava com teu pai batia a porta na cara da tua mãe, saía, não dizia a hora que voltava. Nunca o teu pai orou com você, nunca a tua mãe leu um livro de salmo com você. Ao invés de mandar, uma coisa desperta o reino na criança, mais do que o pai ficar falando para ela, vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja. Se tem uma coisa que muda o caráter de uma criança, ela acordar de manhã e a hora que ela chegar na cozinha, ela vê você e a sua esposa lendo um livro de salmos antes de tomar o café. Não tem coisa mais linda para uma criança dela passar perto do quarto da mãe e do pai. A hora que ela está passando perto do quarto da mãe e do pai, a porta está aberta, ela volta e ela vê o pai e a mãe de mão dada, de joelhos dobrados, orando. É mais importante do que você ficar falando para ela, vai prestar atenção, vai dar testemunho na tua casa, irmã.
Que herança espiritual você está deixando para o teu filho? O que é herança espiritual? São as suas atitudes, que vai refletir na vida dele, vai refletir na vida dela. São legados que a gente deixa. Eu não aceito ter a mesma vida que o meu pai teve. Eu não aceito ter a mesma vida que os meus irmãos teve. Em casa somos 4, eu sou o caçula. E eu sempre disse, não quero ter a vida que o meu pai teve. Não quero ter o casamento que o meu pai teve. E não quero passar por aquilo que os meus irmãos passaram. Eu sempre recusei a herança espiritual que o meu pai queria me deixar. E toda vez que eu percebo que a história do meu pai está se repetindo na minha vida, eu me levanto no mundo espiritual, repreendo, denuncio e cravo na cruz essa herança. Eu não sou o meu pai e vou viver tudo aquilo que ele nunca viveu nessa terra, porque eu decidi acreditar na glória da segunda casa. Comigo vai ser diferente. Abraão, você é pastor. Isaac, você é pastor. Jacó, você é pastor. José, você não. Eu não. Mas meu pai era pastor, e aí? Meu avô era pastor, e aí? Meu bisavô era pastor, e aí? Eu não deveria ser pastor? Não, eu decidi que eu vou mudar a tua história, e tudo que aconteceu na tua família vai ficar diferente em você. O Senhor pode isso, eu posso todas as coisas, José. Se o meu bisavô era pastor, se o meu avô era pastor, se o meu pai era pastor, o que eu vou ser? Você vai ser governador. Você vai experimentar o que o teu bisavô não experimentou. Você vai experimentar o que o teu avô não experimentou. Você vai experimentar o que o teu pai não experimentou. Com você a história é outra. Com você a história é outra. Quando eu tenho uma vida diante de Deus, Ele muda a minha história. Você vai experimentar a túnica colorida. Você vai se assentar no trono. E você vai governar mais de 42 cidades. Hoje o Senhor manda eu te dizer: você está preparado para viver o que a tua bisavó não viveu? Para viver aquilo que o teu pai não viveu? Para viver aquilo que a tua mãe não viveu? Aquilo que a tua avó, o teu avô não viveu? O Senhor manda eu te dizer: a partir desta conferência, eu mudo a sua história. Eu mudo a sua história. Eu mudo a tua história, diz o Senhor. Quem os seus pais serviram? Se os seus pais não serviram a Deus, eles tinham por senhor o diabo. Porque não dá para servir dois deuses. Se eles não serviam a Deus, tinham eles por pai o diabo. Diga assim comigo: demônios familiares são milenares e correm por gerações. Sabe o que todo mundo acha? Sabe qual é o engano da igreja? O engano da igreja é achar que o demônio só quer incorporar. Irmão, incorporação é a parte mais nociva do demônio. Porque ele se manifestou, a gente põe a mão e repreende. O pior demônio é aquele que não se manifesta. E sabe qual é o tipo de demônio que não se manifesta? O familiar. O espírito familiar. Sabe por quê? Porque ele é nocivo. Ele se instala na casa para o adultério, para a pornografia, para as contendas, para as fofocas, para a intriga. Os espíritos familiares, eles estão no seio da família. Uma família perturbada, vive em briga, todo mundo ofendendo todo mundo se machucando, todo mundo se detonando, um traindo o outro traindo o outro, e é pornografia, e é tudo ali, ó. O que é isso? Demônio. E aí o teu pai traiu a tua mãe, seu marido trai você, e o noivo da tua filha já traiu ela. Porque é um espírito familiar. E o espírito familiar, ele agiu no teu bisavô, no teu tataravô, no teu avô e no teu pai. E o espírito familiar, ele não precisa nem ler a tua mente. O espírito familiar, ele está tanto tempo na família que ele já consegue fazer uma leitura facial.
Quando você está querendo seduzir uma pessoa, você levanta a sobrancelha igualzinho o teu bisavô, o teu avô e o teu pai levantava. Quando você está fazendo alguma coisa errada, você dá um sorrisinho de canto de boca. Teu avô fazia a mesma coisa, teu bisavô fazia a mesma coisa, teu pai fazia a mesma coisa. O diabo consegue ver a leitura, ele consegue fazer uma leitura facial. Sabe o que o diabo faz? Ele joga uma seta em você, e pela expressão do teu rosto ele sabe se colou ou não. Espírito familiar, ele vem na família por gerações, a ponto de nos conhecer, a ponto de nos... Aí ele pega um kardecista, e o kardecista começa a dizer: teu avô está aqui, e ele manda eu te perguntar se você ainda tem guardado aquele terno azul que ele deixou para você. Aí meu avô, é um espírito familiar, que acompanhou o teu avô até a morte, acompanhar a tua avó até a morte, e agora está tentando te enganar para ver se você deixa a cruz. A Bíblia diz que está ordenado o homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, não tem alma penada. É demônio, é demônio, é demônio. Ai, mas a minha filha, ela morreu, eu preciso conversar com ela, alguém precisa psicografar. Ninguém precisa psicografar nada não. Você precisa saber lidar com essa saudade que você tem da tua filha, e entender que agora você tem que tomar conta da tua salvação, se você quiser contemplar ela no céu naquele grande dia. Sabe o que você precisa entender de uma vez por todas? Que não existe comunicação com os mortos. E quem tenta se comunicar com os mortos, a Bíblia diz que está blasfemando contra Deus. Nas leis de Deuteronômio e nas leis de Levíticos, Deus aconselha: não tentem se comunicar com os mortos, porque quem vai aparecer é demônio. E não faça estátuas para adorar, porque está escrito em Deuteronômio: em toda estátua está encerrado ali um demônio. Agora os mesmos espíritos, os mesmos demônios que pegou o teu avô, pegou o teu bisavô, pegou o teu pai, está querendo assolar a tua vida. Do mesmo jeito que o teu pai bebia, você está bebendo. A mesma jeito que sua mãe falava, amaldiçoava todo mundo, você faz a mesma coisa na cozinha. Do mesmo jeito que o teu pai fazia aquele arregaço antes de dormir, você faz aquele arregaço antes de dormir, senão você não está feliz. Esse demônio será lançado por terra hoje, aqui. O Ministério de Libertação foi na casa de uma senhora que deu trabalho para os católicos, deu trabalho para os espíritas, deu trabalho para os evangélicos, para as comunidades, para os pentecostais. A equipe de libertação foi lá e começou a repreender, pastora Beth, começou a repreender, saía demônio, vinha mais, saía demônio, vinha mais, pastor Alex, saía demônio, vinha mais. E aquela mulher nunca era liberta. Eu disse que aquela mulher nunca era. Aí constatou que o espírito que agia nela era familiar. Um espírito familiar não repreende, não sai da pessoa. Olha para quem está perto de você e diga assim: um demônio familiar não sai expulsando. Você acredita que a mulher morreu endemoniada? Não foi liberta? Ela não tinha filho, ela não tinha filha, mas ela tinha uma cuidadora. E ela deixou tudo para a cuidadora. Depois de um tempo, o Ministério de Libertação foi lá na casa dela, para ver como a cuidadora tinha superado tudo aquilo. E batiam na porta, a cuidadora não abria. Batia na porta, a cuidadora não abria. Passou vários minutos. A hora que eles decidiram ir embora, a porta fez um barulho de chave, se abriu. A hora que se abriu, a cuidadora veio igualzinha a patroa, enteada, sei lá que era, madrasta, com as mãos torcidas, os olhos virados, com a mesma voz. Falou de maneira escassa, não deixou ninguém entrar. E por causa da agenda corrida do Ministério de Libertação, nunca mais conseguiram voltar, mas o mesmo demônio que agia na patroa estava nela. Características demoníacas que o seu pai tinha, você tem. Até o jeito de manipular a cerveja na boca é igualzinho.
Até a forma de falar com a tua esposa é a forma que o teu pai fala. Demônio. Demônio. E um demônio familiar, ele fica na residência. Um demônio familiar, ele fica na... E sabe do que ele se alimenta? Briga, contenda, ofensa, traição, palavrão, pornografia, programas imorais e relação sexual ilícita. O que é uma relação sexual ilícita? Não dá para me falar hoje aqui, fica para o segundo seminário, que é muito pesado. Se você precisar, ele se alimenta disso. Então, um demônio familiar não dá para repreender. Um demônio familiar você vence com mudança de comportamento. E tem gente que quer ser liberta, mas não quer mudar o seu. Você pode colocar a mão na cabeça da menina e dizer, sai, sai, sai. Se ela não mudar o comportamento dela, ela nunca vai ser liberta. Por quê? Porque é um demônio familiar. Um demônio familiar, ele não desaloja, enquanto a pessoa não mudar o comportamento. Não quiser mudar a maneira que fala, não quiser mudar os ambientes que frequenta, não quiser se desvincular de todos os vícios, maus hábitos e costumes, não quiser mudar a maneira de se vestir, a maneira de sentar, de se gesticular. Ei, mudança, conversão, traz libertação. Diga assim comigo, existem demônios que eu só vou vencer mudando o meu comportamento e o meu estilo de vida. O que eu tenho vontade de fazer a partir de hoje, eu não vou fazer mais. E as coisas que eu não gosto muito de fazer, eu vou começar a fazer. Eu vou mudar o meu comportamento, eu vou mudar o meu. Tem demônios que você só vence mudando o teu comportamento, mudando as suas atitudes. Isso se chama conversão. Isso se chama arrependimento. E o que é arrependimento? É metanoia, transformação de mente. Quantos gostariam que o Senhor te transformasse? Diga amém. Só que Ele não vai fazer isso. Romanos 12, transformai-vos. O que o Senhor está dizendo? Não é eu que vou te transformar, é você que vai se transformar. Como eu faço isso? Através da renovação do teu conhecimento. Transformai-vos pela renovação do seu conhecimento. Adquira conhecimento nessa conferência. Vê se toma vergonha na tua cara e para de fazer o que você anda fazendo. Se transforma. Olha para quem está perto de você e diga assim, metanoia. Transformação de mente. Vai se transformar por um entendimento renovado. Tem demônios que você só vai vencer na tua vida transformando a tua mente. Sabe o que você precisa entender? Que você precisa eliminar na tua vida todos os lugares onde o pecado é ativado em você. Se você não consegue se controlar na internet, não acesse mais a internet. Se a casa da tua amiga provoca o pecado em você, não vá mais lá. Se andar com algumas pessoas te faz se sentir tentado, corte essas amizades. Você precisa entender que tem demônios que a gente só vence através de decisões, porque decisões decidem destino. E sabe por que esse demônio é tão forte? Porque ele acompanhou o teu bisavô, ele acompanhou o teu avô, ele acompanhou o teu pai e agora ele está atrás de você. Você precisa compreender que está na hora de você se posicionar e experimentar o que José experimentou, de viver algo que ninguém na tua família viveu. Diga comigo, eu decidi vencer em nome de Jesus. Então quem determina a nossa herança espiritual é quem? Sua herança espiritual, quem determinou? Quem? E quem vai determinar a herança espiritual dos seus filhos? O que você e o teu marido está deixando para o filho de vocês? Antes de ter filho, conversa com teu marido, conversa com a tua esposa. Vocês precisam firmar uma aliança com Deus no altar. Não dá para ter filho desse jeito. Vocês não confiam um no outro. É um ciúmes do demônio. É uma competição dentro de casa. Que herança vocês vão dar para a criança? Eu estou falando de uma herança espiritual. Não estou dizendo, mas a gente já tem casa própria, a gente já tem um carro, a gente tem um salário. Não estou falando de herança material. Eu estou falando de uma herança espiritual. Vocês não têm estrutura.
vocês são indisciplinados, vocês acordam a hora que quer, dormem a hora que quer, fica na rua a hora que quer, come o que quer. Não é assim não. A Bíblia diz que haveria um Deus que dominaria o povo cristão, chamado estômago. Teu filho come o que quer, na hora que quer, não respeita o almoço, não respeita, porque é a herança que você está deixando para eles, de que o estômago é que manda em tudo. Por isso que está cada vez mais difícil lidar com os crentes na igreja, por causa das heranças espirituais que os pais estão deixando. Sabe o que você precisa entender? Que a herança espiritual que a tua mãe e o teu pai deixou para você, você precisa renunciar a ela hoje. Como eu faço isso? É em oração. Só tem uma maneira de lidar com o mundo espiritual, através da palavra dita: Senhor, essa noite eu quero renunciar toda a herança espiritual que o meu pai e a minha mãe deixou para mim. Eu não quero, eu rejeito, eu renuncio, eu cravo com Cristo na cruz. Quando você fez uma oração como essa, de renunciar à herança espiritual? Eu pedi para Deus quebrar a maldição. Não, eu estou falando de herança espiritual. Renunciar uma herança espiritual, que vem correndo por várias gerações, e agora vai parar em você hoje, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos onde você está. Eu quero que o Espírito Santo traga à tua mente o teu pai e a tua mãe. Fecha os teus olhos. Como era o relacionamento do teu pai e da tua mãe? Eram casados ou amaziados? Teu pai traía a tua mãe traía o teu pai? Quantos filhos a tua mãe tem? E é tudo de um mesmo homem, ou ela teve com cada um? Quantas vezes você viu teu pai batendo na tua mãe? Quantas vezes você lembra do teu pai arrumando as coisas e saindo de casa? Você é filho de mãe solteira? Você foi abusada pelo teu pai? Foi molestado pelo teu pai? Que o Espírito Santo traga à tua mente agora quem foi o teu pai e a tua mãe. E que o Espírito Santo te mostre quais são as atitudes erradas que eles tinham e que você não aceita na tua vida, e que você decidiu renunciar hoje aqui. Que o Espírito Santo traga à tua mente agora as heranças espirituais que o teu pai e a tua mãe deixou para você. E hoje você vê algumas situações na tua casa que te faz lembrar da casa da tua mãe e do teu pai. A ponto de você dizer: você parece a minha mãe, você parece o meu pai. Essa herança espiritual você vai renunciar hoje, porque você merece ser feliz de um jeito que a tua mãe nunca foi, e você merece prosperar de um jeito que o teu pai nunca prosperou. Se você vem de um lar abençoado, onde tinha devocional, onde o seu pai dava testemunho, a sua mãe tinha moral, que Deus te abençoe poderosamente, que você repita isso, para que os seus filhos sejam uma bênção. Mas se você vem de um lar desestruturado, se você nasceu numa família sem moral, sem disciplina e sem fé. Na minha casa, a minha casa era estruturada, na minha casa tinha disciplina, mas não tinha fé. Nunca falaram de Jesus na minha casa, nunca falaram de Deus para mim. Então você precisa renunciar do mesmo jeito. Meu pai nunca teve moral para nada, minha mãe nunca teve moral para nada. Você precisa renunciar a essa herança espiritual, para que você tenha moral para falar com os seus filhos e para falar com a tua esposa. Eu quero que o Espírito Santo te faça se lembrar de quem é responsável pela sua herança espiritual, que é o teu pai e a tua mãe. Teu pai e a tua mãe, por causa de quem serviam, podem estar liberando demônios familiares para você, e que pode acompanhar o teu filho. Espíritos que andam lá dentro da tua casa, e o teu filho já viu. O teu filho já viu. Eu estava na casa da minha irmã, fica com os seus olhos fechados. Eu estava na casa da minha irmã,
De repente eu estava na sala. E o meu sobrinho estava no quarto. E aí eu vi a minha irmã saindo do quarto e deixando o meu sobrinho no berço. A hora que ela saiu do quarto, eu vi uma mulher entrando no quarto. Parecia uma índia com o cabelo até as costas. E ela entrava rindo no quarto. Eu entrei imediatamente atrás do quarto e fui repreendendo, porque eu sabia que era um espírito familiar. Contei para minha irmã. Minha irmã é diaconisa. E ela falou para o meu cunhado. Meu cunhado se arrepiou todinho e ele disse que era a mesma mulher que ele via desde criança. Estava perturbando o meu sobrinho. E meu sobrinho teve grandes crises de nervosismo na infância, até a gente conseguir repreender esse espírito familiar através da mudança de comportamento do meu cunhado na casa da minha irmã. Coisas que o teu filho vê e você via quando você era criança. Coisas que a tua filha vê e você via na casa da tua mãe. As mesmas visões. Demônios familiares que hoje serão derrotados dentro deste culto em nome de Jesus. Nós estamos mexendo com o mundo espiritual desde sábado. E vamos encerrar essa conferência renunciando toda a herança deixada pelo nosso pai e pela nossa mãe. E vamos confessar neste altar que não aceitamos a nossa casa ser governada pelos mesmos demônios familiares que comandaram a casa dos nossos pais, avós e bisavós. Nós renunciamos herança e mudaremos o nosso comportamento a fim de que espíritos familiares sejam derrotados em nome de Jesus. Aquele espírito familiar que se apresentou como Samuel, certamente era um demônio que tinha acompanhado a família de Samuel. Todos os demônios que vêm acompanhando a tua família serão derrotados essa noite pelo poder do sangue de Jesus. E só tem uma forma desses espíritos familiares serem derrotados: através de uma renúncia de herança espiritual. Eu não aceito ter a mesma vida que o meu pai teve, não aceito ter a mesma história que a minha mãe teve. Toda herança espiritual deixada pelo meu pai e pela minha mãe, eu renuncio nesse altar, em nome de Jesus. Quem nessa noite reconhece que tem uma herança espiritual na tua casa para renunciar e rejeitar, se coloca de pé. Aleluia. A casa dos meus avós era uma bênção. Todo mundo tinha estrutura, tinha moral, tinha fé, tinha disciplina. A casa dos meus pais também. Mas parece que eu peguei o caminho torto. Herança espiritual dos meus pais eu não tenho para quebrar. Mas minha, para não passar para o meu filho, eu tenho. Se coloca de pé então. Se você tem filho, ou pensa em ter, já para essa herança que você poderia deixar para ele agora. Só tem uma maneira de lidar com o mundo espiritual, através da palavra dita. Você vai ter que falar. Você vai ter que falar aí no teu lugar: eu renuncio, eu cancelo, eu paraliso, eu neutralizo, eu rejeito toda herança espiritual deixada pela minha avó para minha mãe, da minha mãe para mim, do meu avô para o meu pai, do meu pai para mim. Meu pai não era da macumba, mas eu fiquei sabendo que o meu avô era. A minha mãe, ela nunca foi da feitiçaria, mas eu fiquei sabendo que a minha avó era. Nós somos descendentes de índio e a feitiçaria entre os índios é normal. Eu estou renunciando. É o que o pastor Ney disse ontem. A fraqueza nas pernas vai vir, a ânsia de vômito vai vir, a tontura e o mal-estar vai vir, o amargo na boca vai vir, cheiro de cigarro vai vir, um incômodo aí no teu lugar vai vir. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual está aberto.
E Deus está aqui cancelando muita porcaria na tua vida. Todos os demônios que perseguiram os seus bisavós, todos os demônios que perseguiram os teus avós, todos os demônios que perturbaram os seus pais, todos os demônios que aprisionaram os seus tios, todos os demônios que agitaram as suas tias, todos os demônios que levaram os seus primos a se perder, todos os demônios que agora têm perseguido você, eu quero repreender agora, eu quero cancelar agora, eu quero amordaçar pelo poder da palavra agora, toda herança espiritual que vinha se arrastando por 4 gerações, eu peço para que Jesus cancele agora, eu peço para que Jesus paralise agora, eu peço para que Jesus repreenda agora. Aonde estiver uma pessoa atacada por demônios familiares, seja liberta agora. Aonde estiver uma pessoa atormentada por demônios familiares, seja repreendido agora. Todos os espíritos que têm andado na tua casa, todos os vultos que têm se manifestado na sala, na cozinha, no quarto, eu peço para que o anjo do Senhor, Gabriel, com uma espada desembanhada, entre na sala da tua casa agora, entre no seu quarto agora, entre no quarto dos seus filhos agora, entre na cozinha agora, que este anjo suba a escada e vá para os quartos de cima, vai para o quintal, vai para a varanda e passe a espada flamejante em cada herança espiritual que estava em algum ponto de contato, que ainda não foi tirado. Toda artrose, toda artrite que tinha no corpo da tua avó, que tinha no corpo da tua mãe, e agora está vindo no teu corpo, seja cancelado agora. Todo império das trevas, todos aqueles que estavam aprisionados ao medo, sejam libertos agora, sejam libertos agora. Foi para isso que Jesus aceitou a cruz, para que fosse aniquilado todo o império do medo da morte, todo o império do medo da morte, seja repreendido agora, seja cancelado agora. Todo espírito de prostituição, todo espírito de avareza, todo espírito de enfermidade, pode se manifestar e cair por terra, pode se manifestar e cair por terra. Toda família que está sendo atormentada por causa de um despacho, na cachoeira, na mata virgem, na pedreira, na areia da praia, na encruzilhada ou no cemitério, seja anulado agora, seja cancelado agora. Todo acidente de carro, todo acidente de automóvel, todo acidente automobilístico que vem perseguindo o tio, a tia, o primo, seja lançado por terra. Todo espírito de morte, Satanás, você tem ordens expressas de Cristo para deixar esta família, para deixar este casal, para deixar esse noivado, para deixar esse namoro. Olha aqui, Satanás, olha aqui, espíritos malignos, eu te repreendo. Não é no meu nome, não é no meu nome, é no nome daquele que reina e sempre reinará, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Emanuel, o Nazareno, o Yeshua HaMashiach. E entrar em batalha agora. Comece a abrir a tua boca e entrar em batalha agora. Começa a dizer com a tua boca: eu rejeito toda herança espiritual, eu cancelo todos os demônios familiares na vida do meu filho, na vida da minha filha. Começa a abrir a tua boca, começa a batalhar aí, ó. Começa a guerrear ali, começa a dizer: Senhor, eu cancelo, eu rejeito, eu renuncio, eu cravo na cruz, eu cravo na cruz, eu cravo na cruz agora. O seio familiar está sendo curado hoje aqui.
Eu repreendo toda a separação, eu repreendo todo divórcio. Para aquela papelada, para aquela papelada. Ninguém mais vai se separar. Para aquela papelada, ninguém mais vai se divorciar. Jesus está entrando nessa casa agora. Jesus está entrando nessa casa. Vai resgatar o amor, vai resgatar o carinho, vai resgatar a compreensão, e vocês serão curados como casais. Sua avó teve dificuldade para engravidar. A tua mãe teve dificuldade para engravidar. As suas tias não conseguiram engravidar. Todo demônio que estava segurando a fertilidade na tua família, hoje ele está caindo por terra. Você vai engravidar em nome de Jesus. Você vai engravidar em nome de Jesus. Pode passar a espada, Senhor. Pode passar a espada e jogar os demônios por terra aqui agora. La flor que dará salha. Faz assim com a tua mão, olha aqui para mim. Faz assim com a tua mão, ó. A tua cabeça é a parte mais sensível do teu corpo, espiritualmente falando. Todo portal, todo vínculo, todo demônio familiar e toda herança espiritual vai deixar o teu corpo agora. Segura as tuas mãos aí, segura as suas mãos aí. Senhor, eu quero levantar a minha voz agora. Eu quero abrir a minha boca agora e repreender em nome de Jesus todos os demônios familiares, toda a herança espiritual, tudo aquilo que vinha correndo na vida da minha irmã, através dos avós, bisavós, pai e mãe, eu cancelo agora, eu paraliso agora, eu repreendo agora, e eu determino agora. Seja liberto aí aonde você está, seja liberto aí aonde você está, seja liberto aí aonde você está. Se tiver que se manifestar, manifesta e sai sem tumultuar. Em nome de Jesus, amarro o valente agora, Senhor, porque eu, como autoridade espiritual no Brasil, eu repreendo toda herança espiritual e todo demônio familiar. Em nome de Jesus, sai! Diga assim comigo: a casa está limpa. Habita, Senhor. Aí de pé, aí de pé. Quantas pessoas que passaram mal o dia inteiro, chegou na igreja passando mal, estava passando mal e agora você está 100% melhor? Levanta a mão, levanta a mão, balança a mão, balança. Muita gente. Cadeias e cadeados foram quebrados hoje aqui. Escute. A conferência começou sábado. Foram 5 ministrações. 5. Escute. A casa está limpa. Ela precisa de um morador.
Não adianta você fazer uma conferência profética, limpar toda a casa e não trazer um orador para ela. Quem aqui essa noite não serve a Jesus ainda, não é cristão ainda, não congrega em igreja nenhuma, não é batizado, não toma santa ceia, você não tem um endereço para Jesus vir te buscar. Você vai para a igreja quando dá, quando não dá você não vai. Não tem um lugar onde você preencheu a carta de membro, o pastor sabe onde você mora, tem seu telefone, jejua por você enquanto você come, ora por você enquanto você dorme. Existe um endereço para Jesus te buscar? Não, eu não congrego em lugar nenhum, eu não sou batizado, eu não tomo santa ceia. Você precisa trazer um morador para casa hoje, reconhecendo e aceitando Jesus como autor e consumador da tua fé. Eu sou desviada, meu ministério está parado, eu fui da igreja há um tempo, me decepcionei, passei por lutas terríveis, e na verdade, os demônios que tinham saído da minha vida, quando eu estava na igreja, acabaram voltando tudo, nesse tempo que eu fiquei longe da casa do Senhor. E depois dessa conferência, eu decidi voltar. Pastor, eu aceitei Jesus há muito tempo, eu sirvo ao Senhor, só que eu estava sem lugar para congregar. O meu convite essa noite é para quem precisa entregar a vida para Jesus, para quem está voltando para Jesus porque tinha dado um tempo, e para quem decidiu congregar nessa igreja depois da conferência. Sai todos vocês do lugar que estão entregando a vida para Jesus, você que está se reconciliando com Jesus, e você que decidiu congregar nessa igreja a partir de hoje. Que o Espírito Santo busque você aí, traga você aqui na frente. Cadê você? Cadê você? Essa é a tua hora. Eu preciso voltar para Jesus. Eu preciso entregar minha vida para Jesus. Eu preciso congregar numa igreja. Tem mais gente, tem mais gente. Ai, eu tenho vergonha. Repreende esse espírito de timidez e vem. Você não pode ser amarrado aí no teu lugar, não. Repreende essa cadeia aí e vem. Em nome de Jesus. Pede licença para quem está do teu lado. Diga para a pessoa: Jesus está me chamando lá na frente. Licença, licença, licença. Cadê você? Segura na mão do teu marido e diz: eu estou tomando essa decisão, é melhor você vir comigo. Segura na mão da tua esposa e diz: eu estou entregando a minha vida para Jesus, é melhor você vir comigo. Pega na mão da tua filha e diz: vamos lá, porque agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pede licença, rompe a multidão aí, vem. Rompe a multidão aí, vem. Em nome